Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 20 do Colégio Naval de 1999. Um professor elaborou 3 modelos de prova. No primeiro, colocou uma equação do segundo grau. No segundo modelo, colocou a mesma equação trocando apenas o coeficiente do termo do segundo grau. E no terceiro modelo, colocou a mesma equação do primeiro modelo, trocando apenas o termo independente. Sabendo que as raízes da equação do segundo modelo são 2 e 3, e que as raízes do terceiro modelo são 2 e menos 7, pode-se afirmar sobre a equação do primeiro modelo que não tem raízes reais, a diferença entre a sua maior e a sua menor raiz é 7, a sua maior raiz é 6, a sua menor raiz é menos 1, a soma dos inversos de suas raízes é 2 dividido por 3. Então, para a gente resolver esse exercício, nós vamos usar soma e produto de raízes de uma equação do segundo grau. Então, lembremos o seguinte, dado uma equação do segundo grau, genérica, ax ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero, o que a gente pode afirmar a respeito da soma das raízes e do produto das raízes? Bom, a gente sabe que a soma das raízes, que eu vou chamar de S, é menos B dividido por A. E que o produto das raízes, que eu vou chamar de P, é o C, o termo independente de X, dividido por A. Então, é isso que nós vamos usar para resolver este exercício. O que nós temos? Eu vou colocar assim, o primeiro modelo nos dá uma equação do segundo grau, né? Que é a equação ax quadrado, que eu estou escrevendo aqui, né? Ax quadrado mais bx mais c. Isso com relação ao primeiro modelo. No segundo modelo, o que é feito, né? Colocou a mesma equação trocando apenas o termo do segundo grau. Ou seja, vai trocar apenas esse a aqui. Vamos colocar um d. No lugar do a, a gente coloca um d. Então, temos dx quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Tudo isso daqui é igual a zero. Então, essa daqui é a equação do primeiro modelo. E a equação do segundo modelo de prova manteve-se, né? Esse termo aqui é o b e o c, mas trocou o termo que multiplica o x ao quadrado. Antes eu chamei de a, agora eu chamei de d. E no terceiro modelo, o que aconteceu? Segundo aqui o enunciado da questão, colocou a mesma equação do primeiro modelo, trocando apenas o termo independente de x. Então, a equação do terceiro modelo é ax quadrado mais bx mais e igual a zero, né? Eu estou trocando o termo independente, no lugar do c eu estou colocando o e. Então, nós vamos fazer isso. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar esta relação aqui, para esses dois modelos, porque segundo o enunciado do problema a gente conhece as raízes desse modelo aqui, e desse modelo. Segundo aqui o enunciado da questão, 2 e 3 são raízes desse segundo modelo. Então, o que isso significa, né? Olhando para cá, a gente sabe que a soma das raízes vai ser menos b dividido por d, né? Isso daqui é a soma das raízes dessa equação. É o termo que multiplica o x, o oposto do termo que multiplica o x, dividido pelo termo que multiplica o x ao quadrado. Isso daqui é a soma das raízes. Como as raízes são 2 e 3, então a soma das raízes vale 5. E o produto das raízes, né? O produto das raízes vai ser 2 vezes 3 dá 6, mas olhando para cá e olhando para cá, o produto das raízes é c dividido por d. C dividido por d minúsculo. Isso aqui tem que ser igual a 2 vezes 3, que dá 6. Isso para a segunda equação, para o segundo modelo. Agora, com relação ao terceiro modelo, o que nós temos, né? Bom, olhando para cá, o produto das raízes é menos b dividido por a. Bom, as raízes do terceiro modelo são 2 e menos 7. Como isso aqui é a soma das raízes, então vai ser 2 mais menos 7, que dá menos 5. Então, menos b dividido por a dá menos 5. E o e dividido pelo a, que é o produto das raízes, é 2 vezes menos 7, que dá
menos 14. Então, nós temos isso. Agora, o que a gente vai fazer? Bom, olhando para essa primeira equação aqui do primeiro modelo, o que seria a soma das raízes, né? A soma das raízes seria menos b dividido por a. Só que isso aqui a gente sabe, ó, que vale menos 5. Ó. Da terceira equação, a gente sabe que menos b dividido por a dá menos 5. E a gente não sabe quanto que é o c dividido por a. Né? A gente não sabe quanto que vale o produto das raízes da primeira equação, que é c dividido por a. Como que a gente vai fazer para descobrir o produto das raízes c dividido por a do primeiro modelo? Bom, a gente pode fazer o seguinte, ó. O c dividido por a, podemos escrever assim. Olhando para essa equação aqui, ó, c dividido por d igual a 6, daqui a gente tira que o c é 6 vezes d. A gente passa para cá o d multiplicando 6, ó. C fica 6 vezes d. Então, a gente pode trocar esse c por 6 vezes d. Daí temos essa divisão aqui por a, né? Agora, o que nós podemos fazer? A gente pode olhar para essa primeira equação aqui, ó, e trocar o d pelo que está aqui, ó. Olhando para cá, o d ele vai ser menos b dividido por 5. Então, ficamos assim, ó, com c dividido por a, né, que é essa parte aqui, ó, vezes o d, só que o d, olhando para essa equação, é menos b dividido por 5. Né? Se a gente isolar, né, colocar o d para cá, trocar o d pelo 5, ó, o d fica menos b dividido por 5. Então, esse d aqui a gente coloca, ó, menos b dividido por 5. Isso daqui é o d. Agora, a gente pode reescrever essa fração da seguinte maneira, ó, né? Como 6 dividido por 5 vezes menos b dividido por a. Agora, quem é o menos b dividido por a? A gente já sabe, o menos b dividido por a dá o menos 5. Então, vai ficar 6 dividido por 5, né? Vezes o menos b dividido por a, que dá o menos 5, como a gente já sabia. Daí, cancelamos esse 5, vai ficar 6 vezes menos 1, que dá menos 6. Então, acabamos de descobrir quem é o produto das raízes. Então, a gente sabe o seguinte, né? Que a soma das raízes da primeira equação é menos 5. E o produto das raízes da primeira equação, nós acabamos de descobrir que vale o menos 6. Então, o menos 5 é a soma das raízes de uma equação do segundo grau, né? E o menos 6 é o produto das raízes de uma equação do segundo grau. Bom, quais são os dois números reais cuja soma dá menos 5 e cujo produto dá menos 6? Bom, se a gente pegar x1 igual a 1 e x2 igual a menos 6, ó, a soma das raízes dá... A soma desses números dá menos 5, que está aqui. E o produto das raízes, ó, 1 vezes menos 6 dá menos 6. Então, as raízes da equação do primeiro modelo são justamente essas. X igual a 1 ou x igual a menos 6. Isso aqui são as raízes da equação do primeiro modelo. A gente até poderia escrever a equação do primeiro modelo assim, né? Como a vezes x menos 1 vezes x menos menos 6, ou seja, x mais 6. Essa equação aqui, ó, é a equação do primeiro modelo. Mas a gente não precisava escrever a sua equação, a gente só precisa se preocupar com as suas raízes, né, para a gente assinalar a alternativa correta. Ó. Segundo a letra A, diz que essa equação do primeiro modelo não tem raízes reais. A gente acabou de descobrir que tem sim, né? Tem raiz 1 e raiz menos 6. A diferença na letra B, ó, entre a sua maior raiz e a sua menor raiz é 7. Qual que é a maior raiz? É 1, né? 1 é maior do que menos 6. Então, a gente tem que fazer a diferença de 1 por menos 6, né? O 1 é a menor raiz, ou melhor, o 1 é a maior raiz e o menos 6 é a menor raiz. 1 menos menos 6 dá 1 mais 6, que dá 7. Então, a nossa resposta, de fato, vai ser a letra B. A letra C diz que a sua maior raiz é 6. Falso, né? A maior raiz é 1. Na letra D diz que a sua menor raiz é 1. Falso, a sua menor raiz é menos 6. E, com certeza, né, a soma aqui dos inversos não vai dar esse 2 dividido por 3, né? Porque a soma dos inversos é o quê? É 1 dividido por 1, mais 1 dividido por menos 6, que dá menos 1 dividido por 6. Isso daqui vai dar 5 dividido por 6, né? E não
2 dividido por 3. Né? Então a nossa resposta vai ficar sendo a letra B. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.